Então, muito boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje para desenvolver mais um tema do nosso curso. Hoje vamos falar sobre a trajetória de crucificação de Jesus Cristo. Então, trajetória é caminho, isso significa que ele teve um caminho, ao contrário de que muitos pensam, também começou do início, do começo da iniciação, e já não nascera pela primeira vez construído, sim foi construindo ao longo dos tempos, ao longo dos Mahabhantaras. Para isso precisamos diferenciar, para que as pessoas também entendam a pessoa do Jesus Cristo e o Cristo. Então Jesus é o nome que ficará conhecido entre todos nós, do corpo físico do Joshua Ben Pandira, que é o nome de Jesus. E o Cristo é uma substância cósmica que num determinado ponto da sua trajetória de iniciação ele encarna. Então é disso que vamos estar falando hoje. Jesus não foi o primeiro, nem tampouco foi o último. Antes dele, né, tiveram muitas iniciações. São dois tipos de iniciação: uma iniciação do caminho de espiral, específica para os anjos, e outra iniciação do caminho reto, específica para os cristos. Então, antes de Jesus, 10.000 anos, se pegarmos a história esotérica, Rama faz a mesma iniciação, e isso está escrito nas Ramayanas. Então ele adentra ao rio. Então teve um batismo semelhante para ser batizado pelo seu guru. Então lá no rio ele recebe instruções do seu guru. O guru indiano quer dizer mestre, né? Na nossa língua, rabino no aramaico, né? E maestro no castelhano, Manu também ali nos países da Ásia, né? Então ele diz, eu te batizo, eu vou batizar, agora recebes a potência e depois a outra potência. Então potência é força, e força é gerada por energia. Da mesma forma, se nós trasladarmos lá já para a época de Jesus Cristo, João diz para ele: eu te batizo com água e depois tu serás batizado com o Espírito Santo. Então, eis aí a semelhança. Todos os cristos então são batizados. O batismo, esse convênio de iniciação, na realidade, esotericamente falando, é um pacto de magia sexual, que os mestres no caminho da crucificação se submetem a esse pacto. Então, assim como o Rama, tiveram vários outros, a ponto de Jesus dizer que não sou o primeiro, nem serei o último, e após mim muitos virão. Quem quiser vir após mim, ele dá a fórmula: renuncia a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. E muitos fizeram isto. Se antes de Jesus tiveram muitos que fizeram, até diz que Jesus plagiou esse caminho, mas os estudiosos, né, na realidade não é, porque a iniciação não foi um plágio nem nada, porque ele passou pela mesma iniciação que todos têm que passar, que é comum para todos. E paralelamente a ele também, contemporâneo a ele, houveram outros, e após ele, né? Então os próprios apóstolos também se cristificaram.
exemplo do Pedro, que até morre na cruz de cabeça para baixo. Então, batismo, nascem de virgem, batismo, vão para a crucificação e morrem, né? E depois ressuscitam. Então essa é a trajetória da crucificação. E esse caminho, então, seguido por muitos antes, paralelamente, contemporaneamente a Jesus, e por muitos depois. Também foi seguido a mesma trajetória de São Francisco de Assis, de iniciação, a mesma trajetória que tiveram que passar os veneráveis mestres Samael Onveor e o venerável mestre Rabulô. Então este é o caminho da liberação. Em cada raça raiz, o nosso planeta Terra dá 7 raças raízes. Em cada uma delas há oportunidade de liberação. E esta é a função das religiões. Cada religião tem a função de um vetor de promoção, de transformação em seus adeptos, para que eles possam adquirir as condições de iniciações, para que possam um dia se liberar. Liberar significa sair da roda do Sansara, sair dessas leis mecânicas a que estamos submetidos pelas leis de retorno e recorrência. Então há algumas possibilidades em cada raça raiz de sairmos desta roda, sairmos dessa mecânica. Então a primeira é a liberação total, que é o caminho crístico, é o caminho reto, onde se lavam todas as leis superiores vão lavando as leis inferiores, até pagar toda a sua dívida, o seu karma, e sair da mecânica, não precisar mais voltar por si mesmo para cumprir a lei. Então geralmente voltam para o trabalho para o seu semelhante. Então este é o caminho de ir para o absoluto, é a primeira possibilidade de liberação. Então se libera definitivamente quem faz o caminho crístico, se cristifica, vai para o absoluto, se integra ao Pai e ali vive para sempre, para todo o sempre. A segunda possibilidade, então, é o caminho nirvânico, é o caminho da angelificação, onde passam aqueles que escolhem o caminho de espiral. Então, esta é a segunda possibilidade. A terceira é para aqueles que, no decorrer da existência de uma raça raiz, no nosso caso nós estamos na quinta, que o tempo não dá, então é recolhido em alguma parte do mundo para ali permanecer o seu trabalho, vai possuir um espaço e um tempo para completar esse trabalho de liberação. O quarto caminho é o resgate, né, para alguma morada do departamento cósmico. E o quinto, então, é o caminho do grosso da humanidade, que é a descida ao abismo tritocósmico, para ali se processar a involução. Então, o Jesus Cristo, o Joshua Ben Pandira, então, é desse caminho reto. Ele se cristificou totalmente. E o que ele teve que fazer para isto? Em primeiro lugar, então a gente agora entende que o Jesus é uma coisa e o Cristo é uma substância numa determinada
altura da trajetória, o Josué Ben Pandira encarnou essa substância que poucas pessoas compreendem, nem mesmo os apóstolos compreendiam. Por isso ele pergunta, ele fica, incomodado com essa incompreensão e fica preocupado se alguém entende, se alguém compreende, e lança a pergunta para todos, os apóstolos. Então ele pergunta de um por um quem que eu sou. Aí uns diz tu és Elias, outros diz que você é João Batista, e o Pedro, ele diz para o Pedro, quem é que eu sou? Então Pedro vai dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então ele fica feliz porque sabe que o Pedro, tem a compreensão do que ele representa, de que naquela altura, após o batismo, ele havia então encarnado essa substância crística e passa a ser o Cristo a partir dali. Então essa substância, ela está na mônada. Quando a nossa mônada sai do absoluto, ela se divide em 3 subpartículas, uma partícula do Pai, outra partícula do Filho e outra do Espírito Santo. Essa partícula do Filho é a partícula crística, encarnada pelos Cristos. Então é isso que ocorreu na trajetória de iniciação do Cristo. Então, a partir daí se torna uma potência cósmica, onde se integra o Pai e o Filho, e todas as subpartículas da mônada nessa trajetória de cristificação. Para isto, começa-se do início, vamos supor, qualquer estudante de gnoses que se proponha percorrer esse caminho e vai efetuá-lo na prática. Então é submetido a uma prova do guardião. Saindo bem nessa prova, vai ser submetido a 4 provas, ou as provas dos 4 elementos, da água, do fogo, do ar e da terra. Passando por essas provas, então inicia-se nas iniciações de mistérios maiores. Então, a primeira iniciação, a iniciação do corpo físico, vem a segunda, que é a iniciação correspondente à formação, criação do corpo vital, a terceira do corpo astral, a quarta do corpo mental, a quinta do corpo repetindo, então a primeira do corpo físico, a segunda do corpo vital, a terceira do corpo astral, a quarta do corpo mental, a quinta do corpo causal. E daí então vai para do corpo átmico e do corpo búdico. São 7 iniciações. Então essa é a trajetória comum a todos os cristificáveis. Muito obrigado a todos, até a nossa próxima videoaula.